Da igreja à sinagoga, da mesquita ao terreiro de Umbanda, do centro espírita ao templo budista ou aos salões do reino. Curitiba é, sem dúvida, uma cidade de muitas crenças. Em 2023, um levantamento realizado pelo repórter do Bem Paraná, o Rodolfo Luiz Kowalski, mostrou que só na capital há mais de 1.600 templos religiosos, conforme o Sistema de Equipamentos Urbanos de Curitiba, produzido pelo setor de geoprocessamento do IPUC, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da cidade. Entre tantos espaços para a manifestação da fé, foram registrados quase 60 centros espíritas. Mas para entender essa história e como o movimento chegou até aqui, vale relembrar algumas figuras que marcaram a época. História na Rua, um podcast do Estúdio Bem Paraná. Hoje, quem nos ajuda a contar essa história é a Maria Helena Marcon, ex-presidente da Federação Espírita do Paraná e a única mulher a ocupar o cargo até hoje. Atualmente, ela é coordenadora da Comunicação Social Espírita, que busca divulgar a doutrina para todos que a desejam conhecer. A doutrina espírita, ela se baseia na moral de Jesus Cristo. Portanto, ali nada diferente das demais religiões espiritualistas que aceitam o Evangelho de Jesus. O que temos nós como princípios? A existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências e pluralidade dos mundos habitados. Possivelmente esse item, a pluralidade dos mundos habitados, é o que mais chama a atenção, porque a ciência até hoje está nessa investigação. Falar sobre a história do espiritismo é falar sobre a história da humanidade. Há 40 mil anos, a tradição religiosa mais antiga que se conhece, o xamanismo, se cultuava nas montanhas da Sibéria. Dos oráculos da Grécia Antiga aos templos egípcios, o plano espiritual sempre foi de interesse da humanidade. Mas foi com a publicação do Livro dos Espíritos, no século XIX, que o professor francês Allan Kardec une filosofia, ciência e religião. Surpreendentemente, a novidade não demorou muito para chegar ao Brasil. Surgido em Paris em 57, em 1860, nós já temos no Brasil o primeiro jornal espírita, que se chamou O Eco de Além Túmulo, publicado em Salvador, na Bahia. Em 65, a criação do primeiro centro espírita no Brasil. Se chamou Grupo Familiar de Espiritismo, também na Bahia, em Salvador. Em 1890, nós temos a criação da revista quinzenal A Luz, que foi por Manuel Viana, português de nascimento, que radicou-se aqui em Curitiba. Ele é alguém que fez muita propaganda. Quando a federação foi fundada em 1902, ele transferiu a revista para a Federação Espírita. No Paraná, a doutrina chega primeiro pelas mãos do português, radicado em Curitiba, Manuel da Cunha. Aos poucos, as ideias foram se espalhando e alguns grupos espíritas começaram a se estabelecer na capital. Entre eles, o grupo do Cerrito, que em 1902 se reúne para fundar oficialmente a Federação Espírita do Paraná, o núcleo estadual mais antigo do Brasil. As primeiras décadas não foram nada fáceis. Os pioneiros do movimento espírita no Paraná precisaram enfrentar muita resistência. Mas a verdade é que é preciso lutar contra a ignorância e o medo pelo desconhecido até os dias de hoje. Até hoje temos resistência. Por quê? A doutrina espírita é surgindo por essa comunicação com os espíritos, pela divulgação que foi fazendo. Ela foi muito perseguida como sendo doutrina de Satanás, doutrina diabólica, doutrina do diabo. E veja que até hoje nós temos esse tipo de perseguição, bem menos extensiva. Mas, por exemplo, em algumas regiões, nós sabemos que, inclusive, companheiros de Umbanda que fazem esse mesmo trabalho com os espíritos são extremamente perseguidos. Hoje, a gente já tem uma abertura bem maior, embora ainda sofra algumas restrições, mas, por exemplo, nós temos a Assintec, que é uma associação interreligiosa.
nós estamos vinculados a eles. Já fizemos treinamentos em escolas para professores estaduais e municipais sobre doutrina espírita. Então nós fomos convidados a dar aula, instruir os professores como eles deveriam ensinar o que é doutrina espírita, porque esse que é o objetivo, ensinar para as crianças todas as opções, né? Nenhuma religião em particular. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. A FEP faz um trabalho incansável para a expansão do movimento espírita no estado. Mas entre tantas iniciativas, 2 delas explicam como a mensagem espírita chegou tão longe. Nós somos referencial porque nós temos um programa radiofônico que vai fazer esse ano 34 anos de existência ininterrupta. Hoje nós estamos em 19 estados brasileiros com 190 rádios transmitindo o programa. O jornal Mundo Espírita, com 93 anos de existência. Na verdade, ele não nasceu aqui, ele nasceu no Rio de Janeiro, mas ele foi trazido para cá por Lins de Vasconcelos, que comprou todo o espólio, trouxe para o Paraná e desde então o Paraná dá continuidade. Nós temos o jornal online, o jornal digital e impresso. Mas o que explicaria o sucesso e a longevidade dessas iniciativas? Para Maria Helena, a resposta está na mensagem, acima de tudo, consoladora. A mensagem não diz que você vai ser castigado porque você fez um mal. Ela diz que você pode se modificar a qualquer momento. E o convite de Jesus é sede perfeitos. Então, o grande atrativo da doutrina espírita é o consolo e o esclarecimento. Não existem dogmas, não existem coisas que você não possa discutir, porque o que Allan Kardec coloca em A Doutrina Espírita, na codificação, é que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade. As pessoas perdem um filho, perdem um marido, perdem um ser querido, buscam a doutrina. E agora, o que eu faço? Então existe todo um trabalho de consolo, existe um trabalho que chamamos de atendimento fraterno, acolhimento das pessoas. E tudo é gratuito, nada se cobra. Nem o passe, nem a água fluidificada, nem a palestra pública, nem as reuniões de estudo, nada. Como é que nós sustentamos a casa espírita? Os que somos os trabalhadores pagamos para trabalhar. Nós nos associamos à casa e contribuímos. Não há uma exigência X, mas cada um contribui com aquilo que possa. E é aqui que Francisco Raitani fez história. Nascido no Rio Grande do Sul, Francisco chegou em Curitiba com apenas 5 anos de idade e desde cedo mostrou aptidão para a escrita. Advogado e jurista por ofício, mas jornalista por paixão, Francisco foi diretor do jornal Mundo Espírita por quase 20 anos, ao lado do seu colega Lauro Schleder. Médium atuante, ele recebia pela psicografia mensagens assinadas por espíritos. E entre tantas contribuições, Francisco foi voluntário da Federação por mais de 30 anos. Francisco Raitani foi um dos trabalhadores da Federação. Você vê que nós estamos aqui na Galeria dos Presidentes, quantos que foram presidentes? Todo o trabalho é voluntário na federação. Nós temos os funcionários que são para ações administrativas, questões bem específicas, mas o trabalho doutrinário é todo voluntário. Então todos nós trabalhamos durante o dia, temos que atender nossa família, atendemos a nossa profissão e normalmente trabalhamos pela doutrina à noite, nos finais de semana e nos feriados. Francisco não está eternizado em lugares de honra, como a Galeria dos Presidentes, por exemplo. Mas nem por um momento ele deixou de escrever o seu nome na história, mesmo que pelas entrelinhas. Após a sua partida, em 1971, ele chegou até a deixar as suas primeiras palavras, pós-vida, registradas no jornal que dirigiu por tanto tempo. Lá ele disse: "Eu não quis. Aconteceu sem eu querer. Mas aconteceu. A tarde cai e a noite desce. A caravana vem. Espero a caravana para seguir." E o jornal explica. A caravana são os irmãos do outro plano que o acompanham em seus primeiros passos no mundo dos espíritos. Mais de 50 anos depois, Francisco Raitani vive eternizado em uma rua no Capão Raso. O trecho é curto, quase 2 quilômetros, mas a homenagem é merecida.
Para nós espíritas que sabemos que o personagem é espírita, foi espírita, desempenhou todo um papel na doutrina espírita, no movimento espírita, melhor dizendo, para nós é muito bom, é muito edificante, gratificante. Para o comum das pessoas, a maioria, Luísa, não sabe nem quem é o personagem. Então você vê lá, Rua Francisco Raitani, o que ela diz para mim? Se eu não sou espírita, se eu não conheço a história do paranaense, porque ele teve o destaque como paranaense, escrevia na Gazeta do Povo, foi jornalista, foi professor de direito, quer dizer, ele teve todo um destaque. Ele não diz nada. Então, assim, para que aquilo signifique algo, eu preciso conhecer quem foi o personagem. Então, veja, quando nós fazemos a visita guiada, nós enaltecemos muito exatamente o trabalho dos pioneiros, porque eles foram como aqueles que abriram picada no meio do mato. Então, assim, é um trabalho de dedicação, de renúncia, de amor. Você faz porque você gosta, porque se você não ama isso, você não abraça. Esse foi o 8º episódio do História na Rua. A produção é do Estúdio Bem Paraná, com apoio operacional da Prefeitura Municipal de Curitiba. Os episódios anteriores estão todos disponíveis em vídeo no YouTube ou em áudio no Spotify. A produção, roteiro e apresentação ficam por minha conta, Luísa Mainardes. A edição é de Luiz Fernando Ranisch, o trabalho de assessoria de imprensa é de Lívia Berbel e a coordenação do projeto é de Josiane Hitz. No nosso próximo encontro, a gente fala sobre aquele que é considerado um dos mais importantes líderes políticos da história do Paraná. No 9º episódio, você conhece a Avenida Manuel Ribas, na Regional Santa Felicidade. Nos vemos lá. Até mais!